Boa tarde a todos os presentes. Eu cumprimento inicialmente os integrantes desta mesa, iniciando com a professora Elisa Fazan, com o Dr. Jack Kluiver, Dr. Antenor Madruga, Dr. Renato Capanema, o deputado Francisco Bulhões. Também quero cumprimentar especialmente meu colega do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Moura Ribeiro, que nos prestigia aqui com a sua sempre marcante e agradabilíssima presença entre nós. Cumprimento os senhores magistrados, desembargadores e juízes, desembargadoras e juízas, advogadas, advogados, integrantes do Ministério Público. Quero agradecer a gentileza do convite com que fui brindado para participar deste painel do nosso segundo seminário internacional sobre rastreamento de ativos. E o faço nas pessoas dos doutores Criton Caicérlia e Rodrigo Caicérlia. O Instituto recém-criado realiza o seu segundo seminário. O Superior Tribunal de Justiça fica muito honrado em receber os interessados para este relevante debate em torno do tema da recuperação de ativos, do rastreamento de ativos. Nós temos, neste último painel, teremos exposições sobre as inovações legislativas e os Estados Unidos da América. Há, de fato, uma crescente compreensão internacional acerca da importância de se reunir esforços de todos os países no combate à corrupção, que é um dos grandes males que afeta não só as corporações privadas, não só as grandes corporações, as grandes empresas, afetando gravemente a livre concorrência que tem de prevalecer no ambiente econômico saudável, mas também afetando gravemente os países, a economia dos países, as políticas públicas mais voltadas para as populações carentes. Então, a preocupação em torno do combate a essas atuações, esses atos de corrupção é crescente. Os Estados Unidos têm um papel muito relevante na vanguarda desse movimento mundial. Há sempre a tentativa de ocultação de patrimônios indevidamente auferidos por pessoas de atuação comprometida, procuram ocultar esses patrimônios indevidamente amealhados, colocando-os no exterior, mais a salvo das autoridades locais, de modo que esse combate ao crime de patrimônio, a esse tipo de alcance, não pode conhecer limitações de fronteiras. Há uma importância grande em que se atue com uma concepção global, com uma concepção internacional. Este seminário, esse segundo seminário internacional, é, portanto, uma realização muito feliz que o Instituto de Rastreamento de Ativos realiza em prol da aplicação dessas normas de modo que possam ser feitas não só na legislação brasileira, mas de forma que essa legislação nacional possa dialogar, possa ter uma fácil comunicação entre as autoridades estrangeiras e as nacionais, e esse diálogo institucional possa acontecer de forma bastante frutífera, que será exatamente coibindo
as práticas de corrupção e combatendo aquelas que tenham já ocorrido. Mas estão todos aqui, estou certo, para ouvir os especialistas na área, que são os nossos expositores. Recebi aqui uma ordem de pronunciamentos, então vamos iniciar com o nosso deputado estadual do Rio de Janeiro, Francisco Bulhões, que é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, foi o mais votado pelo Partido Novo do Rio, está no seu primeiro mandato, defende o empreendedorismo com a simplificação dos tributos, a transparência do poder público e a maior participação da sociedade junto às decisões do Legislativo. Então, é esse homem público que se inicia no cenário político brasileiro com essas importantes bandeiras, com essas importantes concepções que teremos a oportunidade de ouvir na sequência. Passa a palavra, Sua Excelência. Bom, obrigado, ministro. Obrigado pelas palavras. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui. Um agradecimento especial para o IBRA, que é um instituto que tem sido muito parceiro das nossas iniciativas na Assembleia do Rio, Legislativa do Rio. E eu acho que da principal razão de eu estar aqui hoje, que foi o Manual de Compliance elaborado em conjunto com o IBRA, e talvez, pelo menos a gente não achou ainda nada na internet que nos diga, que nos contradiga, o primeiro Manual de Compliance com o selo de uma entidade especialista nesse tema em combate à corrupção. O primeiro gabinete do país com o selo de uma entidade e feito em parceria, em conjunto com especialistas de combate à corrupção. E eu acho que a principal razão que nos levou a isso vem também do principal motivo da gente ter participado e nos colocado à disposição para participar da política em primeiro lugar, né, que era tentar contribuir para um desenvolvimento institucional melhor, tentar contribuir com uma nova visão, com uma pegada de quem estava de fora, mas estava de dentro de outras formas, né? Eu tenho minha vida inteira aí, minha breve, mas vida na advocacia, como advogado de propriedade industrial, passei por escritórios também aqui no Brasil e no exterior, e em um determinado momento eu entendi que era hora de participar, de arregaçar as mangas e da gente defender bandeiras daquilo que acredito e do país que a gente quer ver. Então, essa iniciativa do Manual de Compliance veio num ambiente extremamente, tentando achar a palavra certa para não ser injusto, mas eu poderia chamar de hostil ou um ambiente um pouco degradado na política fluminense, que é a Assembleia Legislativa do Rio. Não sei se os senhores e senhoras têm acompanhado, mas, infelizmente, a Assembleia e o Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, tem sido um palco de corrupção e tem sido um palco de cenas tristes para o parlamento, para a democracia, que é até a prisão de parlamentares acusados de práticas corruptas e da famosa rachadinha. A rachadinha, infelizmente, uma prática recorrente até então na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e uma preocupação muito grande nossa, do gabinete, de que isso jamais acontecesse, pelo menos no âmbito do gabinete. Então, por isso, a gente começou a pensar esse manual de compliance, procurou o IBRA, o Rodrigo se prontificou a nos ajudar nessa tarefa, então, colocamos a mão na massa e conseguimos elaborar, então, esse primeiro manual. E acho que um dos principais aspectos é realmente a relação dos assessores com o parlamentar, que eu acho que é uma das coisas mais delicadas. A gente chega, em alguns momentos, até eu cheguei a proibir mesmo que se fizesse até um pequeno empréstimo de convidar um amigo para um almoço, internamente, porque, em muitos casos, isso podia ser entendido de formas estranhas. Eu não sei se vocês conhecem como funciona a rachadinha. O político se sente no direito de pegar ou de pedir uma parte do salário da pessoa que ele coloca ali para trabalhar com ele no gabinete. E é uma prática muito difícil de pegar, porque para você pegar, obviamente, você teria eventualmente que quebrar sigilos, observar movimentações financeiras atípicas,
Porque quando você está recebendo, a pessoa está recebendo um salário, é muito difícil que você tenha um controle sobre o que ela faz com aquele salário. E como até o André, a gente estava conversando, né, André, um pouco na hora do almoço, o vice-presidente do IBRA, que também já expôs aqui, todo esse emaranhado, às vezes, de corrupção possui áreas de legalidade, né? Dificilmente você consegue pegar de uma forma tão óbvia alguns crimes que têm um aspecto de sofisticação e que demandam até uma certa integração dos órgãos, que não é tão simples. Né? Os próprios órgãos de controle, Tribunal de Justiça, Ministério Público, no Rio de Janeiro, a gente apurou isso na CPI da crise fiscal, que a gente levou adiante lá no Rio, relataram problemas básicos de TI, que era até difícil você compartilhar, às vezes, informações e temas que seriam positivos de serem compartilhados em razão até de uma questão de TI mesmo, de softwares, de acesso a essa informação, às vezes informações compartimentalizadas. Então, para você conseguir coibir essa prática, não é fácil, e pegar ela também não é fácil. Então, na nossa visão, a gente queria dar o exemplo de como a gente tentava, pelo menos, trabalhar esse problema na origem, em que a sociedade pudesse ter noção de que ela teria um poder também de fiscalização, que a sociedade pudesse, através do nosso próprio manual, nos fiscalizar. E, por isso, publicar esse manual, abrir canais de denúncia, seguir aqueles trâmitezinhos do compliance para que a gente pudesse ter uma clareza e uma transparência onde a sociedade ajudasse a nos fiscalizar. Por outro lado, eu sinto, como parlamentar, uma falta grande da própria instituição Assembleia adotar esses canais de compliance e de conformidade como prática. E a gente passou por uma situação também constrangedora para os parlamentares de recentemente votar sobre se a gente soltava ou não deputados que haviam sido presos no âmbito da Operação Lava Jato. E, obviamente, a gente foi questionado sobre isso, né, provocado para se manifestar, diante de uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que a maioria decidiu que os deputados estaduais teriam os mesmos direitos dos federais, claro, mas que não poderiam ser presos, senão em flagrante, por crime inafiançável, e mesmo nesse caso você deveria provocar as assembleias para que pudessem revogar ou não essa prisão. Claro que há entendimentos para todos os lados, houve uma minoria que discordou desse entendimento, né, uma minoria que restou vencida, e eu acho que da qual eu estaria mais próximo nesse entendimento, de que você não pode ler isso fora do arcabouço constitucional, quer dizer, não faria sentido dar um cheque em branco e superpoderes para parlamentares não poderem serem presos, especialmente quando você tem casos de corrupção e que a justiça funcionou como deveria, né, todos os trâmites foram seguidos, respeitados, e não prestigiar esse trabalho da justiça, não prestigiar esse trabalho dos órgãos de controle, seria, então, uma perda. Então, nesse ambiente hostil, e eu volto a dizer hostil aqui com a melhor das intenções, porque eu acho que o parlamento tem que ser valorizado e protegido, a gente formou esse grupo de trabalho pelo compliance, e nesse novo cenário que se colocou do Supremo Tribunal de transferir para as casas legislativas essas tomadas de decisão, eu acho que mais do que nunca a sociedade tem que fazer pressão para que as casas legislativas adotem também práticas de compliance e de combate à corrupção na essência, inclusive com canais para que a gente possa receber denúncias e funcione como muitas empresas já têm funcionado hoje e muitos órgãos públicos também já têm dado esse exemplo. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez pelo convite e fico à disposição de todos. Obrigado. Agradeço ao deputado Francisco Bulhões por sua participação. Agora eu passo a palavra ao doutor Renato Capanema, que é coordenador-geral de Assuntos Judiciários do Departamento de Promoção de Políticas de Justiça da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, graduado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, é mestre em Estudos Anticorrupção pela International Anti-Corruption Academy da Áustria e auditor federal de controle do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União e já exerceu diversos cargos na Controladoria como diretor de promoção da integridade
acordos e cooperação internacional. Então, Sua Excelência, tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, ministro. Cumprimento os colegas de mesa, o Jack, Antenor, o Chicão, a Elisa. Cumprimento também e agradeço a STJ pelo acolhimento do evento do IBRA aqui. Está sendo formidável para a gente, né? Meus colegas de IBRA, na pessoa do Dr. Crico, meu amigo, o professor Rodrigo. A gente conversou muito sobre a necessidade aqui no IBRA de ter um painel que tentasse olhar para o futuro, né? A gente sabe que o enforcement é de suma importância, mas a gente já tem uma leitura de algumas coisas que não estão dando certo e pensar em como é que a gente pode mudar a legislação para estar sempre aprimorando o nosso trabalho é uma função que a gente entende determinante que o IBRA exerça, né? E nesse contexto há diversas questões, né? Eu poderia falar da lei de extinção do domínio que foi colocada pelo doutor Lúcio, que eu sei que o Rodrigo é um partidário. Eu poderia falar um pouco do compliance, doutor Chicão Bulhões, que eu sou fã, né? Gosto muito, acredito muito. Eu acho que a mudança de cultura ela é essencial para o nosso país, né? É importante que a gente não deixe que esses programas virem programas de prateleira, de marketing, né? Mas que sejam, de fato, um norteador para a tomada de decisão. Acho que isso a gente precisa mudar, né? Mas eu queria falar um pouco mais aqui sobre as soluções negociais, né? E pensando um pouco sobre a lógica do poder público, do qual eu faço parte. As autoridades de enforcement cada vez mais apostando, né, assim como acontece muito nos Estados Unidos, em soluções negociais para solucionar os casos, né? Isso tem um impacto determinante para a repatriação de ativos no Brasil. Se a gente entrar no site do DRCI, do Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça, vocês vão ver que é impressionante o valor repatriado a partir de 2013. Acho que corresponde a quase 95% de todo o valor que o Brasil já repatriou de ativos na história. E por que isso aconteceu? Isso não é uma coincidência, né? Em 2013, a gente teve a promulgação de 2 leis que reforçaram muito o nosso marco normativo de combate à corrupção, de combate ao crime aquisitivo, de combate à lavagem de dinheiro, que foi a primeira lei 12.846, que é a lei anticorrupção, né? No dia 1º de agosto, e logo no dia 2 de agosto, da lei de organizações criminosas, que reforçou o instituto da delação premiada, né? E esses institutos, eles facilitaram demais o combate à corrupção e representaram um ganho muito grande para o poder público em termos de repatriação de ativos, né? Primeiro, porque tornou o processo mais efetivo do ponto de vista da eficácia, né? O próprio ente privado, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, já apontava qual é a conta que está, o banco que está lá fora. Isso aí, em termos de, né, facilita demais o processo de rastreamento. E também o tempo. O doutor Euronides citou muito bem a questão da demora, a morosidade, que às vezes atrapalha, e isso impactou enormemente. Os tempos dos acordos, eles são uma outra realidade para a luta contra a corrupção. Então, isso marcou demais, tanto do ponto de vista que eu disse da efetividade, quanto na lógica do combate à corrupção. Eu e o Rodrigo tive o prazer de fazer o mestrado com o Rodrigo em Viena, na Academia Internacional Anticorrupção. A gente teve muita literatura de como quebrar a lealdade entre os criminosos, né? E a gente sabe muito bem, né, o PCC tem um código de conduta, né? O PCC, doutor Chicão Bulhões, tem um programa de compliance efetivo, né? E a lealdade que é intrínseca a essa relação entre os criminosos é muito importante que a gente, pelo aparato normativo, por meio de estratégias, consiga quebrar. E a lealdade e a cooperação entre os órgãos públicos e o setor privado que quer
combater a corrupção, ela tem que ser ressaltada. Então, esses dois lados precisam ser trabalhados em termos legislativos, né? É impressionante como que a luta contra a corrupção fica mais fácil quando se adota a estratégia correta. E só para contextualizar com um pouco um estudo que eu fiz na IACA, e é um tema que eu gosto muito, que justamente fala um pouco sobre o contexto de cooperação internacional em casos de acordo de leniência envolvendo múltiplas jurisdições, né? O doutor Fernando muito bem colocou esse contexto de múltiplas jurisdições, a dificuldade que se cria para o enforcement, porque você tem, em alguns casos, no limite, diversos países indo atrás da mesma empresa, né? O caso do Odebrecht é um caso singular, né? Você tem a legislação dos Estados Unidos, a jurisdição dos Estados Unidos, e ali você não tinha uma empresa americana, não foi cometido nos Estados Unidos, mas porque passou pelo sistema bancário americano, porque teve uma reunião, isso aí já provocou a legislação americana, a legislação suíça também, a Suíça estava envolvida no enforcement do caso, também não ocorreu lá. O Brasil, logicamente, foi onde mais ocorreu, onde teve o maior número de ilícitos, né? Mas envolveu também o Peru, República Dominicana, Venezuela, Panamá, alguns países da África, Argentina, Colômbia, enfim, tantos países envolvidos no mesmo caso. E todos esses países poderiam punir a empresa Odebrecht nessa situação. E, logicamente, os casos de suborno transnacional, eles têm tido um enforcement muito grande por meio dos acordos de leniência. Ocorre que, em um acordo de leniência, o poder público se compromete a não entregar aquela informação para outro ente, seja do mesmo país, seja de outro país, senão a empresa vai ser punida novamente. Nenhuma empresa vai celebrar um acordo de leniência se ela pode ser punida novamente pelo mesmo fato. Só que a cooperação internacional, ela é um baluarte do enforcement dos casos de suborno transnacional, né? Então, no momento em que foi celebrado aquele acordo entre o Ministério Público Brasileiro, o DOJ e a Suíça, aquele acordo de leniência em 2016, os países pediram informação para o Brasil. E aí? Eu preciso de informação para poder entrar aqui contra o Odebrecht aqui no Peru, na República Dominicana, no Panamá, e o Brasil assinou uma série de tratados internacionais, tem que passar a informação. Só que as autoridades brasileiras tinham celebrado um acordo e tinham uma cláusula de confidencialidade ali, eu não poderia passar aquela informação. Como é que fica a cooperação internacional em um contexto em que foi celebrado um acordo de leniência que é determinante para a luta contra a corrupção, né? E ali se inaugurou uma inovação, e a gente precisa pensar sempre nessas inovações, porque o mundo está constantemente mudando. Olha, vamos passar as informações, por exemplo, para o Peru, mas não pode ser usada contra a própria Odebrecht, mas pode ser usada contra um político peruano que está envolvido, pode ser usada contra uma pessoa física da própria empresa, e ali se estabeleceu a cooperação. E lembrando que, a qualquer momento, não existe um tribunal internacional, ou seja, você passa a informação para o Peru, e se ele resolve enganar o Brasil, não tem nenhum tribunal internacional que pode chegar e dizer, olha, você não deveria ter feito isso, tem uma pena XYZ. Então, é tudo na base da confiança. E por que, tentando resumir, e eu acho que esse é um ponto que eu queria deixar, e por que a cooperação ela deve prosperar, ela racionalmente tem por que prosperar, tanto entre os órgãos públicos, tanto entre países? Porque o jogo da corrupção não é um jogo de uma única rodada, ele é um jogo contínuo. E, no longo prazo, a cooperação vale a pena. Então, era só esse o recado que eu queria deixar aqui. As medidas legislativas que reforçam essa cooperação
do lado bom da força, por assim dizer, têm que ser incentivadas. E essas medidas legislativas, como, por exemplo, no pacote anticrime do ministro Moro, que traz a possibilidade da relação do plea bargain, no caso da lei de improbidade administrativa, em outros casos, esse tipo de instituto tem que ser valorizado, porque justamente ele ataca, ele quebra a lealdade onde ela não pode ocorrer, que é entre os criminosos. Era isso que eu queria dizer. Agradeço muito pela participação e agradeço muito por esse evento belíssimo que está sendo realizado. É uma alegria para nós do IBRA ver tanta gente interessada, ver tanta gente compartilhando informação e um ambiente muito profícuo de cooperação entre o público e o privado. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Renato Capanema, que nos trouxe excelente exposição, e teremos, na sequência, a exposição do doutor Antenor Madruga, muito obrigado. Que é advogado com atuação nas áreas de contencioso, ética corporativa e penal empresarial, foi advogado da União, já ocupou diversos cargos como secretário nacional de Justiça, diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, foi adjunto do Procurador-Geral da União, membro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, e coordenador de Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É autor de diversas publicações e tem a palavra para a sua exposição. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Araújo. É um prazer também compartilhar essa mesa com amigos até de mais longa data, como o Jack de Cliver, que nos conhecemos ainda quando estava no governo, já se vão quase 20 anos. Né? Agradeço também ao IBRA, na pessoa dos Carcelian, que fazem acontecer, e esse é um evento que vocês fizeram acontecer. E temo que terei, ministro, uma nota dissonante, né, do que é, talvez, a patologia desse movimento de enforcement global, e que talvez poderíamos chamá-lo de, eventualmente, de um over-enforcement. Em que medida isso acontece? Tudo isso, a nossa lei 12.846, a conhecida lei anticorrupção, que responsabiliza as pessoas jurídicas, que o doutor Renato Capanema mencionou, é fruto de um concerto internacional gestada numa conferência, na convenção da OCDE anti-suborno, e que em outros países, nós estamos aqui nessa mesa falando dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos ela é implementada por uma lei que a precedia, inclusive, que é o Foreign Corrupt Practices Act. O que acontece com essas leis que são implementadas por força dessa convenção? Os países se obrigam a tipificar como crime ou como ilícito civil a corrupção, inclusive imputando responsabilidade a pessoas jurídicas. Inclusive a corrupção de funcionário público estrangeiro. Vejam, senhores, se todos os países entram em acordo em tipificar a corrupção de funcionário público estrangeiro, que é um conceito essencial, isso naturalmente vai levar a situações em que, por uma mesma conduta, imagine, senhores, um ato de corrupção no Brasil, uma mesma conduta leva ao Brasil e, por exemplo, aos Estados Unidos, e a outros países. Eu não vou mencionar o caso que o Renato mencionou, o nosso escritório atuou representando o CEO desse caso, mas não é desse caso que me refiro, mas refiro a vários casos em que os países se comprometem a combater a corrupção. Isso, então, pode levar a uma situação que é repudiada pelo direito, que é a situação em que, por uma mesma conduta, uma pessoa física ou jurídica sofre diversas punições, o que nós, nos países de tradição romano-germânica, chamamos de bis in idem, ou proibimos o ne bis in idem, sugerimos que não deve haver o bis in idem pelo princípio do ne bis in idem, e que, nos países de tradição anglo-saxã, eles proíbem sob o conceito do double jeopardy. Então,
Mas isso tem solução e talvez este tribunal seja chamado a analisar isso, porque essa mesma convenção, que é lei no Brasil, tem um dispositivo que é muito esquecido, que é o artigo 4.3 da convenção, que é lei no Brasil, e que determina que quando mais de uma parte tem jurisdição sobre um alegado delito descrito na presente convenção, as partes envolvidas deverão, por solicitação de uma delas, diz a convenção, que é lei no Brasil, deliberar sobre a determinação da jurisdição mais apropriada para a instauração do processo. Não pode haver duas jurisdições, não pode haver um bis in idem. A própria convenção já proíbe. E o que nós vemos hoje, na verdade, é cotidiano, quem atua nessa área, vê muitas empresas sendo submetidas pela mesma conduta a sanções distintas. E muitas vezes, e caminham para o final, muitas vezes, quando há um concerto, e há vários casos em que o Ministério Público Brasileiro, a CGU, se juntou com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e fizeram um chamado Acordo Global, em que eles resolvem repartir o apurado. Chega-se no Brasil, as autoridades não posso reconhecer o que foi pago lá fora, fazendo, portanto, uma leitura unilateral da convenção, não atentando para o artigo 4.3. Portanto, é fundamental que, quando olhamos para esse concerto internacional, que é muito bem-vindo, sem o qual não se faz um combate efetivo ao crime organizado, à corrupção, mas é fundamental, ao se olhar para isso, ter presente sempre princípios que são muito caros à nossa história do direito, como o princípio mais básico, que não se deve punir duas vezes as mesmas pessoas. Os americanos dirão e invocarão, deixa para o Jack Clive, eventualmente o princípio da dual sovereignty. Eles dizem que não há o double jeopardy quando o crime é praticado em dois países diferentes. Mas isso não é verdade, corrija-me, Jack, depois, para aqueles crimes que têm raiz internacional. O exemplo é a pirataria. A Suprema Corte Americana já reconheceu que, em caso de pirataria, por ser um crime de raiz no direito consuetudinário internacional, aí sim há não pode haver o double jeopardy. E o crime de corrupção transnacional, portanto, também é um crime, como eu disse, que tem uma raiz transnacional na Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção, Convenção de Mérida, assim como também na Convenção da OCDE, do suborno de funcionário público estrangeiro. Portanto, é preciso olhar para esse ponto. Como controlar, como evitar o bis in idem, que é um princípio geral. São essas as minhas observações, ministro. Muito obrigado. Agradeço, doutor Tenor Madruga. E agora ouviremos a professora Elisa Fazan, que é mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Contabilidade e Auditoria pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, atua como administradora judicial de grandes casos de recuperação e falência, atua como perita contábil em diversas varas da Justiça Brasileira e, atualmente, é membro do Grupo de Estado para Regulamentação da Prestação, do Grupo de Estudo para Regulamentação da Prestação de Contas do Administrador Judicial das Massas Falidas. Atuou como perita contábil do Ministério Público do Estado de São Paulo por aproximadamente 10 anos. Então, antes de passar a palavra à Sua Excelência, quero apenas cumprimentar o ministro Carlos Fernando Matias, que nos alegra com sua presença, e agora ouviremos a professora Elisa Fazan. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Na pessoa do excelentíssimo ministro Raul Araújo Filho, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, cumprimento também a mesa tão seleta, muito honrada de participar aqui desse último painel, e na pessoa do Rodrigo Caicelian, eu cumprimento a plateia, é uma plateia seleta, né? E também agradecendo o convite para vir falar hoje aqui. Dessa minha experiência profissional, que
não começa no Ministério Público, mas passa pelo Ministério Público de São Paulo, e foi um longo tempo lá, 10 anos. Acredito que também o convite que me foi formulado para vir hoje falar passa por essa experiência. O Rodrigo é um velho conhecido. O Ministério Público de São Paulo, assim como outros ministérios públicos estaduais, passou, a partir de 2005, por uma transformação técnica. Então, vários técnicos trabalham nessas estruturas estaduais, onde foram instalados vários laboratórios de lavagem de dinheiro, com softwares especializados e com equipe especializada. Eu tive a honra de participar de todo esse trabalho de implantação. Eu entrei no Ministério Público em 2005, junto com a Lei 11.101. Então, eu fiz parte do corpo técnico, da inteligência técnica do Ministério Público, e, como mais cedo outros colegas aqui, vou citar o Valdor, né, disse, pouco se fazia na área de rastreamento de ativos. Então, essa inteligência técnica passa pelo meu tema aqui. Eu fui incumbida de falar de métricas nos sistemas de insolvência, e, como contadora que sou, não posso deixar de dizer que métrica é uma informação útil, né? E informação útil para quê? Para uma decisão judicial, para uma ação judicial, para uma ação numa outra jurisdição. Então, as métricas, elas são extremamente importantes. E nesse painel que fala sobre inovações legislativas, eu tenho duas, até por conta do tempo, poderia discorrer aqui sobre várias questões em recuperação e falência, porque também métricas não é uma coisa nova, não é uma coisa velha, não. O Decreto-Lei 7661 é muito antigo, como já foi dito aqui, já tem mais de 60 anos. Mas prestação de contas, demonstração financeira no mundo da insolvência não é uma coisa antiga, é muito recente. Eu acredito que começou com uma ação do Dr. Eronides, lá no Ministério Público, apoiado por um corpo técnico, que passou a exigir minimamente algumas coisas, e isso influenciou a cultura do judiciário. Mais cedo, o Dr. Marcelo Sacramone citou aqui a falência do Mapping, que é de 1999. É uma falência que não tem métrica, né? Não tem métrica financeira. Então, essas métricas, elas são muito importantes, porque elas melhoram o sistema. Melhorando o sistema, melhora a investigação. Melhorando a investigação, os resultados com repatriamento de ativos serão outros, né? Então, eu tenho duas ações, inovações legislativas para falar com todos hoje. Poderia falar de outras, mas, recentemente, o CNJ editou uma recomendação, é a número 57, que fala da constatação prévia. A constatação prévia é a antiga perícia prévia, né, foi só rebatizada, e, então, recomendou que todos os magistrados, em todas as jurisdições brasileiras, se utilizassem, determinasse que fosse realizada uma constatação da situação da empresa que pede recuperação judicial. Nesse sentido, em coautoria com o Dr. Daniel Carnio Costa, nós desenvolvemos e publicamos uma obra recentemente, que é um modelo de suficiência recuperacional. É um modelo que trata como métricas 3 indicadores. O primeiro deles mede o artigo 47 da lei. E, nesse artigo 47, nós temos o índice de suficiência recuperacional. Então, são 12 quesitos que o perito vai responder ao magistrado, atribuindo notas para o que ele observa sobre
a manutenção do emprego, a manutenção da fonte produtora, a manutenção do emprego, né, e a capacidade dessa empresa em trazer benefícios para a sociedade. O outro modelo, a outra métrica, o outro indicador, é do artigo 48 da lei, é o que nós chamamos de índice de adequação documental essencial. É uma conferência que o perito vai fazer, se todos os requisitos da lei foram cumpridos no pedido inicial. E, finalmente, não é o menos importante, né, o perito vai conferir, então, a documentação necessária, atribuindo também notas, né, se apresentou ou não. E o último indicador desse modelo é o índice de adequação documental útil. Então, vai conferir a documentação do artigo 51, e aqui eu quero fazer uma junção de tudo que os meus colegas falaram até agora, para dizer o seguinte: quando nós conferimos o artigo 51, e há muito se discutiu no judiciário, no âmbito até do STJ, do CNJ, nessa comissão especial que foi criada, sobre a importância de um trabalho técnico, de ajuda técnica, então, para verificar essa documentação, já que o magistrado tem conhecimento, mas com limitações técnicas. E eu, que já estão colocando aqui o meu tempo, né? Meu tempo encerrado, eu vou finalizar em 1 minutinho, só para dizer que o artigo 51, ele traz lá um rol de documentos contábeis e financeiros dessa devedora. E, não por acaso, o parágrafo único desse artigo diz que toda essa documentação que é acostada tem que corresponder à escrituração formal. E é muito difícil conferir isso. Mas, quando nós conferimos, nós conseguimos saber se essa empresa tem algum ponto falho nas suas métricas financeiras, né? Então, só para resumir, essa é uma inovação que está sendo implantada, e também no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade. Aqui no Brasil, nós não temos uma norma para entidades em liquidação. Então, o Conselho Federal de Contabilidade criou uma comissão de especialistas que já está terminando de redigir essa norma, e essa norma conterá alguns modelos de demonstrações financeiras para essas entidades em liquidação. Finalizando, quero agradecer a todos, e fico à disposição aí para mais alguma informação que alguém quiser. Muito obrigada, ministro. Agradeço à professora Elisa Fazan pela excelência da exposição que nos trouxe, e agora ouviremos do Dr. Jack de Kluver, que é sócio-gerente de Baker e de Kluver, escritório com atuação em Washington, estabelecido com Stephen Baker, que também esteve conosco aqui pela manhã, acho que foi pela manhã, para prestar assistência a nações soberanas e outras entidades que tenham sido vítimas de corrupção ou crimes financeiros sérios. É um veterano, mais de 20 anos de atuação na unidade internacional da seção de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos da divisão penal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E nos trará, então, a sua exposição sobre os Estados Unidos, conforme está no nosso painel. Obrigado. Boa tarde. That is all the Portuguese I know. Not entirely true. I am honored to be on this prestigious panel. I would also like to give a shout out to Dr. Carcelian and Dr. Rocha for at least making sure I was wearing the right thing to the cocktail event last night.
On a more serious note, I spent 20 years with the United States Department of Justice and was involved in recovering billions of dollars of proceeds of crime. And I think the biggest crisis in the world right now is how to attack corruption. One could even argue that every country has corruption, and in some countries in the highest of places. I won't name any country, but if you've been watching the news lately, you can see what is happening in our country. That it might not be corruption in the old-fashioned sense where they're stealing money. It is corruption and using government influence to influence other countries in doing things that arguably they shouldn't. So it's a type of corruption. So no government is immune from this problem, and it's just a question of extent of the corruption. So one of the things that I wanted to talk about is an initiative that happened in the United States. As Antonor has pointed out, the Foreign Corrupt Practices Act has actually been in existence since the late 1970s. And it was, in a way, forward-leaning before international conventions against corruption existed. Obviously, the statute has been very broadly interpreted and used, and if any company has any connection with the United States, then that company will be punished. The sad truth is that nobody seems to go to jail, and that big companies pay large fines, and that's the end of it. The problem with that is that yes, companies paid large fines, but what happened to that money? Did it compensate the victim countries? And sadly, the answer is, for the most part, it didn't. So for those of us who are in the asset recovery and money laundering section, we realize that there's another way to do this. How about going after the people who received the bribes, who demanded that companies pay money to play? We call that pay to play, right? That if you don't pay, you don't get to play. Well, that is the initiative we started called the Kleptocracy Initiative. In fact, my colleague and good friend Dan Clayman coined the term kleptocracy, government by people who steal. So I think it's a great way of describing what the problem was. So we have a very unique tool in the United States that is available to the prosecution service that is administered by the Criminal Division of the United States Department of Justice. And in particular, it is simply going after the stolen proceeds themselves by initiating an action, not a criminal action against the people responsible, but an action in the civil burden of proof against the guilty property. What the government needs to show is that the property in question is the proceeds of a crime committed in the United States, and if it's in dollars and moved through the United States, that is a money laundering offense. So it gave us a very broad ability to pursue money. And so with that tool, which people think is radical, it's actually been around in the United States since 1789. It was used by the then fledgling government of the United States of America to confiscate vessels that were being used by the enemies of the United States of America, and in that time, that would be the United Kingdom. King George III and the people who bowed down to him. So the concept has been there for a long time, but the concept is actually older than that. It's existed in admiralty law for centuries. Your ability to seize property to pay a debt. If you didn't pay a debt, that's kind of a crime, right? So now I'm going to seize your property to pay for that crime. So in about 2005, we started a kleptocracy initiative where we were going to target the foreign corrupt politicians who initially put their money in our jurisdiction, and after we seized a lot of that money, they began to realize that don't put it in America, it's a bad idea, but still they put it somewhere else, and we started seizing a lot of properties based on that initiative. Now, initially it was slow, long litigation, but I can talk about a very recent example that I was fortunate enough to be around when the case started,
but it started in 2017. And there was a sovereign wealth fund created in Malaysia to benefit the Malaysian people, containing billions of dollars. The people who ended up managing that fund started stealing from it. By last count, at least $3 billion was stolen. A lot of it was spent on the most extravagant things you could imagine. A $250 million yacht, or maybe it was $237 million to be exact. A $10 million necklace to give to a prominent politician's wife. I won't name names. Those were the kind of things that were happening. In any event, what we started doing in those cases is one, in 2010, the Obama administration rolled out this initiative. FBI created 3 units, one in Los Angeles, one in New York, one in Miami, which is the place where rich crooks like to buy property. So it's not a coincidence. And we started these units not only doing foreign corrupt practices cases, but once we got companies to agree to settle the case, they said, you need to tell us who you bribed, because we're going to go after their money. If we can't go after them, because as you can imagine, trying to extradite somebody who's still sitting as an official in a foreign country, in some countries is simply not possible. Merely being a member of the legislature immunizes you from any criminal prosecution. Sometimes that's in the Constitution, which, you know, there's certain politicians in our country who wish that was in the Constitution, but it's not. And, you know, we started building these cases. So in the 1MDB example, we initiated a series of non-conviction-based cases. Why? Well, the evidence, the burden of proof, and the government has the burden of proof to show that a crime was committed and that these assets are part of that crime. Well, it's easy to do where money's stolen, right? You can just trace it back to the source. And in that situation, within 2 years, because just recently, October 30th, that case was completely settled. And $1 billion was recovered in 2 years in a situation where assets were located in Indonesia, Switzerland, the United Kingdom, and a few other places. They were held in trust by a Cayman trustee. And all of these things were worked out, mostly because we still had the ability to criminally prosecute. Now, whether or not we will ever criminally prosecute, maybe not. Maybe the evidence isn't at the highest enough level. Because I think one of the biggest problems in prosecuting people for foreign corrupt acts, that is all of a sudden there's one government who will help you, mostly because the people you're pursuing are former political opponents. And then there's a regime change, and then all of a sudden you don't get the evidence, and here you are wanting to go to court. So the non-conviction-based model of confiscating, I think, is a tool that everybody started to look at. It used to be nobody did it. Now everybody's doing it. And the reason why is that it's more pragmatic, it can be faster, and it can lead to a just result. So the Financial Action Task Force, or GAFI as it would be known in this part of the Western Hemisphere, has set and promulgated certain things that nations should do to better fight money laundering and to better fight terrorist financing. A huge component of that is confiscating proceeds of crime, or in the case of terrorists, everything they own. And part of that is each jurisdiction should actually consider passing a law on non-conviction-based confiscation. I think traditionally the biggest hurdles to that have been, frankly, the sort of conception that, wow, it seems unconstitutional to take property away from somebody who hasn't been convicted of a crime. But if you look at the reverse, if you stole that property, you never have a right to it in the first place. You have a right to your liberty. That's a basic human right, right? One could even argue God-given right. You have that right to be free, but you don't have the right to criminal property. And so that's all that's happening. It's no different than when, I'll use Link's example, Coca-Cola sues Pepsi because Pepsi stole their recipe. And
there is a burden of proof. And it's still stealing. Nobody's going to jail for it because corporations can steal from each other, but they sue each other. It's the same determination. Did you have the right to this property, or did you not have the right to this property? It's no different. And we're very comfortable with that happening in a civil court. And the same should be said for proceeds of crime. A good example, I think, for Brazil is I was involved in seizing assets for Brazilian criminal cases for many years. And Brazil, to its credit, was our #1 client at the U.S. Department of Justice when it came to seizing and eventually repatriating. But a frustrating thing is that the criminal process was slow. There were many appeals because you have a right to an appeal at every level and in different ways. A case could go to your highest court in 2 or 3 different ways, not just one way, not just a direct appeal. And I understand why, because you want to protect people's rights and so on, because it's the most important thing. However, if you have to wait 14 years for a judgment, and there are victims, in particular when they're victims, this is where it angers me as victims, then is justice being done? Another example can be, even in a criminal case, there are many jurisdictions where the criminal can draw down on restrained funds to pay for his lawyers, which are usually not the cheap ones, to pay for their living expenses. And the irony of that, a fraudster who has an apartment in Manhattan at $50,000 a year, and his money is in Switzerland, and bad example, is in New Zealand, right? And under New Zealand law, he can use that money for his criminal defense, for his business. His business is stealing money from people. Think about the irony of that. So I think what all jurisdictions should do, and based upon their needs, is can they use this tool? So there is a pragmatism about it, but I think it's something that Brazil's ready to look at seriously. It's been done in this hemisphere, not just us. Even there's a non-conviction-based confiscation has been spread throughout Canada. It's a provincial authority because the Constitution's that way. It's happening in Mexico, probably less than it should. It was done in Colombia. So there is, there's now jurisprudence that such an order can be executed even if a country does not have such a system. And in fact, the Financial Action Task Force requires you to be able to have a law to execute a non-conviction-based confiscation thing. And then finally, in closing, because I am the last speaker between you and the door, so I'm keeping you from leaving, which is terrible, is that one of the great things about this conference is it hasn't been replicated in other jurisdictions. If you need to get people in the room and compare their law enforcement tools with the civil remedies, because I am as guilty of that as anybody. I had tunnel vision. I only saw non-conviction-based confiscation, criminal confiscation, non-conviction-based criminal confiscation. That's all I saw. And then I started dealing with people who were doing liquidations and using that tool wisely. And I think, but we weren't sitting down together and exchanging ideas. And everybody I meet in the civil sort of insolvency, bankruptcy field who are pursuing assets for victims immediately go, "Whoa, DOJ, you guys are terrible. You're going to steal our case. I'm going to lose control." And they're right on some level. And I give you all this information, and you tell me nothing. I said, well, yeah, I explained to them that that's the law. They can't tell you what's happening in the grand jury. They can't tell you who they're prosecuting. If they did, they'd go to jail. That's hard for people. So the same prejudice, right? You only know what you do, and you have convinced yourself it's the best tool. But as you heard in the complexity of the different jurisdictions, that some tools may be better than others. And as a lawyer and a prosecutor, you must consider which tool is the best where. And unfortunately, that requires you to do an assessment of the case at the very beginning and immediately understand the complexities of all of these jurisdictions and make hard decisions. Because once you set sail, it's hard to turn around because the wind is blowing that way. It doesn't blow you back.
So that's very important. Anyway, thank you so much. I should say, obrigado, and have a great evening. Quero agradecer ao Dr. Jack de Kluiver por sua excelente exposição, que nos trouxe o panorama das inovações da legislação nos Estados Unidos. Tivemos neste painel exposições bastante instrutivas, multidisciplinares, com profissionais de diferentes atuações, atuação no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no Ministério da Justiça no Brasil, com o Escritório de Advocacia, com perito do Ministério Público e também com parlamentar, com a visão de compliance muito importante. Enfim, diferentes experiências revelando que o Brasil progride nessa área, está buscando o caminho certo de ter uma legislação cada vez mais eficiente, voltada para o combate à corrupção e para os mecanismos de compliance. Quero agradecer a atenção de todos, reiterar os agradecimentos ao deputado Francisco Bulhões, ao doutor Renato Capanema, doutor Antenor Madruga, à professora Elisa Fazan e ao doutor Jack Kluiver, em nome do nosso instituto, que realiza com muito êxito este segundo seminário internacional. Com isso, agradecendo novamente o convite que recebemos para participar deste evento, dou por encerrado o nosso painel. Agradecendo a todos. Muito boa noite. Agradecemos o ministro e as demais autoridades dessa mesa e para o discurso de encerramento convidamos o ministro Carlos Matias. Senhoras e senhores, o IBRAM aproveita para informar a todos que após o encerramento do seminário continuaremos o evento no restaurante Lakes, na CLS 402 Sul. O jantar será por adesão e o IBRA ficará muito feliz com a presença de todos. Bem, queridos amigos, há um tempo para tudo, né? Diz o livro do Eclesiastes. A Bíblia é boa porque ela serve, ela ajuda muito a todos os oradores quando eles se apertam. Você vai buscar e encontra frases maravilhosas e todas muito conhecidas e bem recebidas e que resistem a milênios, a 2 milênios, né? Pelo menos. É tempo de encerrar. Eu confesso a minha emoção em ser distinguido para fechar
para encerrar um seminário de tão alto nível. Um seminário que consegue discutir coisas novas, coisas antigas, consegue tratar de direito, consegue tratar de ética, consegue tratar de economia, consegue tratar de uma política internacional, de um direito nacional, de um direito internacional, e com tantos desafios. Lembrei-me de Arnold Toynbee, que ele dizia que o que movimentava a história eram os desafios. Desafios e as soluções da história. Dei um exemplo até, o Canal do Panamá. Um momento resolve uma solução geográfica para um problema histórico, econômico, unindo dois mundos, dois oceanos, e permitindo, inclusive, descobrir que os oceanos não estavam à mesma altura, e as reclusas resolveram. Mas nesse seminário, com tanta importância, nós vemos o quê? Um encontro também de gerações. Vemos uma meninada, os moços. O Rui, que sabia das coisas, Rui Barbosa, por óbvio, estou assim com tanta intimidade, e me permito, e peço até desculpas, que dizia que uma vez um lusitano, eu tenho um grande amor pelos portugueses, porque eu sou neto de português, portanto, não posso espinafrar minhas origens, senão eu me deserdo a mim mesmo. E dizia que ele cantava o hino da Revolução de 30, do seguinte modo: Doutor João Pessoa, disse, não, o hino não é assim. O sino é João Pessoa, grande filho do sertão. Eu disse, mas como eu vou chamar de João Pessoa um homem com quem não tenho a menor intimidade? Então, eu estou chamando o Rui, apesar de não ter, gostaria de ter a maior intimidade, mas se não tem intimidade, tenho respeito. Ele estava certo quando escreveu a oração aos moços, que ele não pôde nem ler. Teve que mandar o doutor Porchat, que hoje dá o nome de uma ilha, ou não sei se a ilha é uma coincidência, para um discurso que não ficou em São Francisco. É um discurso que ficou eterno. Ele não foi sequer por motivo de doença, e essa oração aos moços até hoje serve de mote para todo grande orador, que serve de lição e de exemplo para um país que escolhe o caminho de resolver os seus problemas pela via pacífica do direito, único caminho para a solução pacífica de qualquer conflito. Pois esses moços que estão aqui também se encontram com alguns menos moços e outros moços, mas com muito tempo de juventude, muita juventude acumulada, e que vão se renovando com essa mocidade, e ver se o encontro, e eu escolhi exatamente a ética para ver, falei em coisas velhas, coisas antigas e tão atuais. Levi-Brühl dizia que os romanos tinham uma grande habilidade de colocar vinhos novos em odres velhos. Então, assim foi se construindo o direito romano. Com a antiguidade vinha o vinho novo, e esse direito veio contribuir para a formação do direito ocidental, e hoje, ao lado do common law, são os dois grandes sistemas ainda, a família romano-germânica e a família do common law. Os outros, dizia essa de Queiroz, Portugal é Lisboa, o resto é paisagem. Então, parafraseando, esses são os sistemas, o resto é uma composição para os teóricos e para as teses acadêmicas, já que o papel aceita tudo. Então, nesse encontro, nós vamos ver o quê? Propostas novas, mas eu lembrei, mas por que os romanos? Tinha sim. A grande lição do direito
A grande lição de direito nós não conseguimos passar do piano numa lição fundamental. Quer dizer, os 3 preceitos são, não vou dizer, vou poupar, não citar em latim, porque quem gosta de latim é velho. E vocês sabem que eu, com 80 anos e 6 meses, não posso dizer que seja um garoto, entendeu? Então, os 3 preceitos de direito são: viver honestamente, não lesar os outros, não atribuir a si, senão aquilo que é seu. Em homenagem à minha geração, que são pouquíssimos, hoje cada vez menos, hoje é ótimo, e a velhice tem a sua vantagem. Não paga metrô, você se levanta, dá os lugares, então tem as suas vantagens. Mas confesso que não troquem, porque as vantagens não são muitas. Isso, o piano disse, fica mais bonito por um discurso de encerramento. Juris precepta sunt et res. Honeste vivere, altere non ledere, nessun cuique tribuere. Tempos mais tarde, e a ética? Onde ficou? Está aí. São os 3 princípios rigorosamente éticos. Aí vem o senhor Jelinek, e é bom citar em alemão, e é bom dizer que pode se pronunciar Jelinek. Eu disse, mas que coisa bonita, o homem sabe alemão. Não é bem verdade, mas se impressiona. Ele disse que todo direito tem um prius ético. Se não houver esse prius ético, não há direito. Que coisa notável. Séculos depois de Ulpiano. Pois no ano da graça de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, 2019, como diziam os tabeliães antigamente, saibam quantas estas virem, que no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, por mim foi lavrado, ninguém lavra mais nada, que hoje todo mundo digita, e por outro está tudo resolvido. Estamos discutindo ética, porque o que aqui também, e ética como? E a prova que tem a ética é que tem que ter a recuperação dos ativos. São esses ativos que saíram não andando a pé, mas andando pelos bolsos, por tantos caminhos, não é isto? E quem, para paraísos não muito celestiais, como só em ser os paraísos fiscais, os paraísos financeiros. Pois esses jovens têm nomes, eu quero citar, a memória às vezes um pouco já me trai, mas é um grande instrumento ainda meu de trabalho. Começo por esse menino que está aqui na minha frente, o Rodrigo Caixerlian, que é do Libra. Estarei ao seu lado, sorridente, Sua Excelência, o secretário da Justiça, o doutor Renato Capanema. Aliás, um grande sobrenome, hein? Um grande nome e um grande sobrenome. O seu ancestral foi o homem que descobriu Niemeyer, descobriu Carlos Drummond de Andrade, descobriu Cândido Portinari, descobriu o Melo Franco. E como descobriu? Botou essa gente toda para trabalhar no Ministério da Educação e Cultura. Que coisa extraordinária! Tinha uma visão tão longa. Quando esse homem foi senador, vou fazer uma confissão, porque o tempo tem que ser breve. Ele era senador da República e mandou um cartão, e eu estava à frente da gestão cultural na capital da República. Não foi a melhor coisa que ocorreu a Brasília, espero apenas que não tenha sido a pior. Me manda um cartão, senhor secretário de Estado, gostaria que pudesse examinar esse coral. Eu, mais do que depressa, pedi a Clélia Capanema, que era prima deles, tudo deve ser da família, porque se um clã com esse sobrenome não pode ser assim uma coisa tão popular, né? E o resultado, ele disse, não, diga lá ao professor que eu mandei pedir como político, mas que eu fiquei muito satisfeito, esse ele botou numa carta para mim. Quando disse, por que eu mandei consultá-lo? Porque eu disse, foi ele quem descobriu essa gente toda, e muito mais,
E eu não queria que eu negasse um auxílio a um grupo de canto coral e amanhã dissesse: havia um secretário de cultura imbecil que negou quando teve a oportunidade de apresentar o maior coral, um singer novo do Brasil, e do entanto, ele mandou dizer: não se trata disso, eu agradeço muito a gentileza e faça o quê? Aí, então, prevaleceu e o coral foi cantar em outro, não em outro terreiro, mas em outro palco. Bem, está aqui, na minha frente, um outro jovem, já jovem com um pouquinho mais de juventude, que é o Afonso Henrique Alves Braga, está aqui na frente. E ao lado dele um outro, o André, que é o vice-presidente. Quer dizer, esta meninada, hoje trabalhando tudo na frente privada, completando, de certo modo, dando sequência a um trabalho que começou com outro menino que continua menino, não adianta pintar o cabelo de branco, entendeu? Porque esse garoto chegou aqui nessa cidade para conquistar o Brasil e servir ao país. Que é ali o doutor Antenor Madruga, que recuperou tanta coisa para o país, que enfrentou, tomou a bandeira da ética e trouxe para o país, quer dizer, trouxe o quê? Para o país não, fez voltar ao país aquilo que não deveria ter saído. Hoje ele pontifica na advocacia privada pelos seus méritos, mas mostra que pode haver uma confluência desses talentos e tantos outros jovens para fazer uma grande corrente, como nos versos do Pum, que dizia: se todos os homens do mundo pudessem se dar as mãos, podiam fazer uma grande ciranda de roda em torno do mundo, trazendo a paz. E se fossem marinheiros, podiam deitar-se no oceano, e seria a maior ponte de beleza e de paz de toda a história da humanidade. Mas esses meninos foram buscar a experiência de outros mais antigos. E se era para tratar de coisas financeiras, foram pegar um outro armênio. E armênio falou em dinheiro, falou em Armênia, disse que para enganar o armênio, por ter não sei quantos mil árabes, quantos mil sírios e libaneses, e ele assim mesmo, e a missão difícil. Para a presidência de um conselho, porque os jovens também precisam de conselho, para que possa fazer o quê? Não para tolhê-los, mas para que eles continuem ocupados com soluções, preocupados com os problemas, mas, como isso rima com moderados, mas também moderados, para que, até na música, é preciso que haja um movimento do allegro mas non troppo. E aí ter que fazer o ritmo andante, para os aficionados de música, e então, nunca se esqueçam que o Nietzsche, que não era tão louco quanto diziam, deu uma frase que ele deu, com isso ele deixou já uma enorme contribuição. Sem música, a vida seria um grave equívoco. E então, eu me lembro que uma vez inaugurada aqui a escola de música, pediram uma frase, e eu botei do Nietzsche. Como não souberam escrever o Nietzsche, disseram que a frase é minha. Eu disse: pelo amor de Deus, eu trabalho com direito autoral, tenho uma noção mínima do que seja contrafação. Façam tudo, como é que faz? Manda reimprimir. E assim foi feito. E esses moços foram procurar o que havia de melhor, o filé de mignon. Ainda estamos no Brasil, na busca o quê? Se o Superior Tribunal de Justiça é uma justiça superior. Uma justiça superior se faz com juízes superiores. Esses juízes superiores, esses 33 apóstolos que estão aqui a serviço da justiça, têm nomes. E tem gente de muito talento, e eles foram pensaram lá os talentos, não é? Trouxeram um talento bondoso, firme, juiz justo, sereno. Está aqui o doutor. Na nossa frente, Raul de Araújo ainda fica mais suave, filho, que lhe dá um certo toque. Não é isso todo de amparo, que todos traz uma simpatia. Foram buscar também o doutor, foram o juiz Marco Aurélio Buzzi,
que usa até uma bengala senhorial, lhe dá um ar senhorial, né? Sai bem na fotografia com bengala. Se a monarquia tivesse vencido, dava um barão, um marquês, no mínimo. Foram buscar o Paulo de Tarso Sanseverino. O Paulo de Tarso é nome que veio para ficar. Começou tudo errado. Ele começou, chegou, não quero nada de brigas, mas ele foi rabino, depois ele foi um perseguidor, não dos cristãos, de Cristo. Na estrada de Damasco, Cristo disse para ele: Saulo, Saulo, não porque persegue a minha gente, Saulo, Saulo, porque me persegues. E esse homem teve um problema caiu-lhe uma luz e volta, depois deu para escrever carta, e o cristianismo, daí que correria um risco de ser uma seita estreita no Oriente Médio, hoje é isso que basta. São 2019 anos, e quando vai? Até quando Deus quiser. E quando Deus quer, não há o que... temos que cumprir. Que bom que Deus assim queira. Vai, chega ainda depois, como achava que os Paulos eram um pouco, foram buscar outro Paulo. E foram trazer o Paulo Dias de Moura. Essa é a figura Moura Ribeiro. Eu quase evitei esse Ribeiro, porque Ribeiro é um rio pequeno, entendeu? E eu, que modéstia à parte, nasci no Rio de Janeiro, considero o Rio de Janeiro o maior rio do mundo, e considero o Nilo, quando dizem que é o maior rio, uma veleidade geográfica. Mas os rios hoje estão sem muito prestígio. O Ribeiro é um riachozinho. Mas o Paulo Moura Ribeiro é um ribeiro com o maior manancial de água possível, água que Brasília tanto precisa durante a seca e hoje não precisa tanto nessa chuva. Queridos amigos, foram buscar no exterior pessoas que entendem do riscado, com experiência internacional, com experiência em países capitalistas, porque há uns discursos falsos de que o capitalismo só se sobrevive com a desonestidade. Isso é o maior absurdo que isso pode ser dito, não é isso? Não tem procuração do senhor Adam Smith para fazer uma defesa post-mortem? Mas, então, e o que deu nisso? Com esses abençoados irmãos de outras plagas, viemos aqui todos nos unirmos e reunirmos para que saia daqui grandes produtos. Quer dizer, este segundo seminário terá um terceiro, um quarto, um quinto. Eu espero um dia estar em algum lugar, não é? Para poder ver o 20º, 30º, 40º, 50º. Claro que, tendo 80 anos, já não tenho a pretensão de ser nessa dimensão, mas não precisa, até porque eu acredito na outra dimensão como uma vida eterna. Queridos amigos, hoje de manhã eu disse da alegria que tinha de ver esse auditório sempre cheio. Contei uma história que não era... que é rigorosamente verdade, quando o ministro Romildo Bueno de Souza, meu colega de concurso, não como juiz, uma vez eu fui juiz, mas não vim pelo quinto, depois vim por convocação. E o ministro Rafael Maia, o Rafael Barros Monteiro, me disse: mas o senhor, por que deixou a magistratura tão cedo e agora está voltando? Eu digo: não deixei, mas o Ministério que o senhor foi colega de concurso, eu digo: não, foi concurso para a universidade, não concurso para a magistratura. Então, que teria, quero dizer, que considero a passagem pela magistratura como um dos momentos para minha modesta passagem por aqui. Se bem que passei por todas as sessões, o que não quer ser um indicador de que é mérito. Podia ser também uma suave e simpática rejeição. Muda, porque esse cara já está aqui demais. Bom, se é tempo para encerrar,
agradecendo a todos pelos depoimentos tão abalizados. Metterlink tinha uma frase que dizia que as palavras devem necessariamente serem superiores ao silêncio que elas quebram. Os senhores estão todos amigavelmente em silêncio. Eu não tenho o direito de desrespeitar esse silêncio. Então, eu me lembro de novo do livro do Eclesiastes. É um tempo para tudo. É um tempo de encerrar, mas é também um tempo de lançar as sementes do terceiro seminário de recuperação de ativo. Eu ia dizer do Ito Libero brasileiro, mas esse já está lá, com 30 e tantos, não é isso? Queridos amigos, declaro encerrada esta sessão e lembrando o poeta, o que é saudade? Saudade é a vontade de ver de novo. Eu já confesso a fraqueza ou a ideia superior, que eu já tenho vontade de rever de novo todos vocês nesse auditório e com muito mais jovens, sejam jovens de qualquer idade. Em caso de dúvida, usem os franceses. Quando chega a 80, eles dividem em 4 suaves prestações de 20, da 4 van. É uma boa solução? Muito obrigado e Deus nos abençoe a todos.